Pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Eduardo. Vou falar para vocês um pouco sobre o programa Conexões, que visa o fortalecimento da agricultura familiar em Uberaba. O programa Conexões é a primeira iniciativa do NAAF, que é o nosso Núcleo de Apoio à Agricultura Familiar. Antes de mais nada, eu peço desculpas pela qualidade do áudio. Eu estou gravando aqui de casa e o microfone do meu computador não é muito bom. Existem duas coisas que justificam o nosso interesse em desenvolver este programa. A primeira delas é o contexto da agricultura familiar em si. Então, no Brasil, nós temos aí cerca de 4.300.000 unidades produtivas ligadas à agricultura familiar, o que representa 84% do total de estabelecimentos rurais brasileiros. A agricultura familiar no país, ela ocupa cerca de 75% de todo o pessoal que trabalha no campo e é responsável por 38% de toda a produção agropecuária nacional. Em Uberaba, nós temos aproximadamente 2.200 unidades produtivas ligadas à agricultura familiar, o que representa 65% de todos os estabelecimentos aqui da cidade e da região. Nós temos 12 comunidades rurais e cerca de 5.200 pessoas ocupadas com a atividade da agricultura familiar. Além disso, eu tive a oportunidade de estar com o secretário de Agricultura no semestre passado, juntamente com a professora Miriam, e nós conversamos sobre parcerias, entre o Instituto Federal e a Prefeitura Municipal. E ele deixou claro que o enfoque deles é a agricultura familiar, então se dispôs a nos ajudar, se dispôs a colaborar em qualquer projeto que pudesse atender aí a essas famílias. A outra razão que justifica o nosso interesse em desenvolver este programa é o fato de que a extensão rural sempre esteve no nosso DNA. Então nós surgimos aí em 1953 como um centro de treinamento em economia doméstica rural, e hoje nós evoluímos para o Instituto Federal. O nosso campus hoje desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nos eixos tecnológicos da administração, agronomia, meio ambiente, tecnologia de alimentos e zootecnia. Todas essas áreas são áreas muito úteis para o desenvolvimento da agricultura familiar aqui na região. O público-alvo dessa proposta são as comunidades rurais. Então, nós temos 12 comunidades rurais aqui em Uberaba e região: Santa Fé, Santa Rosa, Ponte Alta, Mata da Vida, Baixa, Peirópolis, São Basílio, Serrinha, Capelinha, 3 assentamentos, Dandara, Santa Teresa, Monte Castelo. E é justamente nessas comunidades que nós pretendemos trabalhar, não necessariamente em todas, mas em algumas delas. O nosso objetivo é fortalecer a agricultura familiar na região de Uberaba por meio de diagnóstico de oportunidades, planejamento do desenvolvimento comunitário, capacitação e assessoria técnica. De maneira mais específica, nós pretendemos identificar oportunidades de melhorias nessas comunidades, elaborar, junto com eles, planos de desenvolvimento comunitários e capacitar e assessorar esses agricultores para que os planos de desenvolvimento sejam realizados, sejam executados. Quanto à nossa metodologia, a ideia é observar o contexto, extrair desse contexto as principais oportunidades, a partir dessas oportunidades, elaborar esses planos de ação de médio e longo prazo e, a partir desses planos de ação, executar projetos voltados para a capacitação e assessoria desses agricultores. Ainda sobre a metodologia, a ideia é trabalhar de maneira sistêmica com múltiplos métodos. Para essa fase de compreensão do contexto, nós utilizaremos o diagnóstico rural participativo,
que é um método muito difundido e que provavelmente vocês devem conhecer. Outro método que nós vamos utilizar é o plano de desenvolvimento local. Existem vários modelos aí, né? Existem vários autores que explicam como se deve desenvolver um plano de desenvolvimento local. E para o gerenciamento do conjunto de projetos, nós utilizaremos alguns métodos presentes no PMBOK, que é um manual, né? Um guia para gerenciamento de projetos. Quanto à prática do programa, a ideia é que a partir dessas demandas observadas, nós sejamos capazes de formar equipes multidisciplinares para atuar, né, em assessoria, em capacitação junto dessas comunidades. Essas equipes serão formadas por coordenadores, por mais de um coordenador, né, e talvez mais de uma área, que atue em mais de uma área, e para uma equipe fixa de bolsistas. Então, a ideia é trabalhar aí com em torno de 12 bolsistas dos cursos de graduação que permaneçam no programa aí durante 2, 3 anos. Essas equipes vão planejar e executar projetos de capacitação nas comunidades, indo ao encontro do plano de desenvolvimento local. E no final de um período nós vamos avaliar o impacto do trabalho dessas equipes nessas comunidades. A ideia é um método que chamamos de interativo incremental, onde nós sempre observamos, né, o efeito do que foi feito sobre o ambiente e se existe ou não necessidade de readequação ou de mudança nos projetos. Quanto ao cronograma, eu coloquei aqui de maneira bem resumida. Então, é um projeto de 2 anos, né, ou 24 meses, eu separei por semestres. E no primeiro semestre de cada ano, né, nós vamos realizar diagnóstico rural participativo, para identificar as oportunidades e para identificar, né, o que surgiu de novas oportunidades. Ainda no primeiro semestre de cada ano, a ideia é elaborar o plano de desenvolvimento comunitário. Então, teremos 2 planos de desenvolvimento, um para cada ano, né? O horizonte de cada um dos planos é o período de 1 ano. Durante todo o projeto, os 24 meses dos projetos, a equipe irá distribuir demandas, formar grupos, né, multidisciplinares para executar projetos, para planejar projetos relacionados à capacitação e assessoria. Ainda, durante os 24 meses, nós pretendemos gerenciar em conjunto esses projetos. Isso envolve a aplicação de técnicas, né, de gerenciamento de projetos presentes no PMBOK, como eu comentei com vocês. E, por fim, analisar os resultados alcançados por esses projetos de capacitação e de assessoria. Poderíamos, inclusive, pensar aí na realização de um fórum de extensão na instituição, onde os resultados de cada comunidade seriam apresentados.